Olá, veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, especialistas alertam sobre os cuidados com a famosa pressão alta. Deputados discutem proposta de criação da UEMA Leste na Sala das Comissões. Prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, é condecorado com a medalha Manuel Beckmann. Já o regente Fernando Muxerec foi homenageado pelo Parlamento Estadual com a medalha João do Vale. E ainda o jornalista Félix Alberto lança livro na capital. E mais, as dicas da agenda cultural para o fim de semana. É agora no portal da Assembleia. A hipertensão arterial sistêmica, popularmente conhecida como pressão alta, é uma das disfunções comuns na população e muitas vezes é negligenciada. As consequências do descuido são sérias e podem levar à incapacitação e morte. Hoje, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, especialistas alertam sobre os cuidados com a famosa pressão alta. Já são 10 anos convivendo com um problema que atinge cerca de 36 milhões de brasileiros, a hipertensão arterial. A TUSLED descobriu que era hipertensa de repente em um momento de estresse. Aí o sinal vermelho deu o alerta. Hora de procurar ajuda médica. Por volta de umas 3 horas da tarde, meu rosto estava muito vermelho, o colo muito vermelho. E ao me olhar no espelho, eu achei aquilo estranho e digo, vou já no médico. E fui para o cardiologista, fiz a consulta imediatamente e ele me passou os exames, né? O eletrocardiograma, o exame de esteira e o mapeamento, e a pressão estava 19 naquele momento, quando ele mediu minha pressão. A hipertensão acontece quando há um aumento na pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. De acordo com este cardiologista, a maioria dos casos é assintomática. Por isso, é sempre bom fazer a aferição. O nível de pressão indicado é o popularmente conhecido como 12/8. Acima disso, é preciso orientação médica. Fatores que levam à hipertensão: a genética, e a história social e hábito de vida. O paciente que se alimenta de uma maneira errada, com bastante sal, o paciente que tem vida sedentária, o fumante, aquele que bebe exageradamente, são situações que desenvolvem hipertensão arterial. Para evitar a pressão alta, o recomendado não é segredo para ninguém. Atividade física, alimentação saudável e nada de tabagismo, excesso de bebidas alcoólicas e estresse. Fazer regularmente atividade física, comer pouco sal, e eu costumo dizer que é o que é pouco sal. Botar sal só numa panela. Se botar sal no arroz, não bota no resto. Se botar sal na carne, não bota no resto. Se botar no feijão, não bota no resto. Evitar a obesidade, manter um peso adequado, de preferência não se estressar, que esse é muito difícil. Foi o que fez a TUSLED. Depois da doença, acredite, a qualidade de vida dela melhorou. Depois que descobriu o problema, a TUSLED teve que mudar completamente o estilo de vida. Hoje a alimentação dela é muito mais saudável e também ela pratica atividade física. E aí pode estar um segredinho para se viver bem, mesmo tendo hipertensão arterial. Então a TUSLED, o estilo de vida é completamente diferente depois que você descobriu a pressão alta? Muda algumas coisas, né? Como você tem que se reeducar, fazer uma reeducação alimentar, de atividade física é muito importante, é fundamental, é essencial realmente, eu diria. E evitar comidas gordurosas, salgadas, muito fortes, né, com muito tempero. E cafeína também, você tem que diminuir bastante, porque tudo isso aumenta a pressão arterial. Se você faz tudo isso e tem disciplina para tomar seu remédio na hora certa, tem que fazer isso, né? Muita gente não faz, usa uma semana para um mês. E é justamente quando acontece um acidente vascular, cerebral. E o que acontece? Quando você faz uso dessas coisas, você pode até ficar curada da hipertensão.
Bom, e ainda falando sobre a pressão alta, o governo do Maranhão está fazendo hoje o dia de prevenção e combate à hipertensão arterial no Hospital Sem Diamante. A ação acontece até às 5 da tarde com consultas de enfermagem, clínica médica, cardiologia e nutricionista, assim como palestras educativas. A ação continua neste sábado das 8 da manhã ao meio-dia na Praça do Atleta do Parque do Itapiracó. Equipes da Secretaria de Estado da Saúde farão atendimento de verificação de pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional, ginástica funcional, alongamento, aulão de zumba e atividades de educação. Já no domingo, a ação preventiva será na Feirinha de São Luís, na Praça Benedito Leite, no centro, a partir das 8 da manhã. Os deputados estaduais Adelmo Soares e José Gentil coordenaram ontem uma reunião que tratou da proposta de criação da UEMA Leste, com professores da Universidade Estadual da região leste do estado, que defendem a regionalização do ensino superior no Maranhão. A reunião foi para tratar da proposta de criação da UEMA Leste. Os deputados estaduais Adelmo Soares e José Gentil coordenaram as discussões sobre o tema com professores da Universidade Estadual da região leste do Maranhão, que defendem a regionalização do ensino superior no estado, tendo como exemplo a UEMA Sul, criada pelo governo Flávio Dino em 2016 na região tocantina. Se nós conseguirmos criar o UEMA Sul e ela hoje é uma referência a nível de estado, nós haveremos de criar também uma UEMA Leste que vai fortalecer o desenvolvimento da nossa regional a partir do ensino superior. Caxias hoje é um polo de educação, de ensino superior, e certamente a criação de uma UEMA Leste vai fortalecer ainda mais esse desenvolvimento da nossa região. Segundo os professores que defendem a proposta, a universidade atenderia estudantes e professores de cerca de 20 municípios da região leste, entre eles Caxias, onde funciona o SESC, Centro de Estudos Superiores, campus avançado da Universidade Estadual do Maranhão. A ideia é que a UEMA Leste seja instalada onde hoje está o centro. Nós acreditamos que a descentralização da gestão, a regionalização da Universidade Estadual do Maranhão é uma solução muito viável e prática para o desenvolvimento do Maranhão. Esses alunos, certamente, eles vão precisar de entrar numa universidade. E o campus de Caxias oferta atualmente umas 2.000 vagas. Então é pouco demais para absorver essa região toda. Por isso é a nossa luta para que nós possamos ter essa universidade do leste maranhense, porque vai ter mais novas oportunidades. O assunto tem gerado amplo debate na região leste do estado. Por isso, o deputado José Gentil defende que também sejam ouvidas pessoas que não concordam com a criação da UEMA Leste. Para isso, os parlamentares vão realizar uma nova reunião sobre o tema. Eu conversei com alguns deputados de Imperatriz, os 3 deputados de Imperatriz, eles me acharam formidável. Depois que emendou, melhorou muito o ensino de Imperatriz e eu acho que isso é bom para Caxias. Eu sou favor, mas queria ouvir os dois lados para que eu pudesse tomar uma posição. Nós estamos aqui apenas para arbitrar, sentar junto com os segmentos da educação do ensino superior na nossa região, para que a gente possa chegar a um denominador comum, um objetivo comum, e a partir daí ir até o governador, para que a gente possa fortalecer esse desenvolvimento da nossa região. É importante salientar que o apoio da deputada Cleide Coutinho e do deputado Zé Gentil também imbuídos nesse mesmo propósito. O prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, foi homenageado hoje pela manhã no Salão Nobre da Assembleia Legislativa com a medalha Manuel Beckmann, mais alta honraria do Parlamento Estadual. Os detalhes da solenidade você confere no Assembleia Notícias, às 6 horas da tarde. Já ontem, Fernando Muxerec, regente do tradicional coral São João, foi agraciado durante uma sessão solene no plenário com a medalha do Mérito Cultural João do Vale. A condecoração foi uma indicação do deputado Wendel Lages. A música é uma linguagem universal capaz de despertar emoções e sensações únicas. Não à toa ela pode incitar guerras, revoluções, ser o símbolo de uma luta ou de uma conquista. Mas também é capaz de aquecer corações com o mais puro amor. Agora imagine fazer da música a sua vida. E foi isso que este senhor fez. E a sua contribuição à cultura do Estado não foi esquecida. Por iniciativa do deputado Wendel Lages, o regente do Coral São João, Fernando Muxerec, foi homenageado com a medalha do Mérito Cultural João do Vale. Uma iniciativa nossa que nós estamos reconhecendo
o trabalho do Fernando Muxerec, um trabalho que ele já tem na área da cultura aqui em São Luís do Maranhão, já se apresentou junto com o coral que ele coordena há 42 anos e que, por sinal, esse mês de abril é o mês de aniversário tanto do coral, da Fundação do Coral São João, mas também do aniversário do próprio Fernando Muxerec. A felicidade e a alegria denuncia o Fernando Muxerec quando ele está regendo o coral. São 4 décadas de dedicação ao canto coral e, mesmo assim, ele demonstra um vigor impressionante nas apresentações, mesmo que por algumas vezes ele fique sentado, cantarolando. Agora, para definir a homenagem, ele fala em gratidão. Eu me sinto muito honrado. É um trabalho árduo que eu faço em prol da cultura há 42 anos com esse coral. Viajando além fronteiras, para outras capitais, para outros países, mostrando a nossa cultura, mostrando a qualidade de vozes bonitas que se tem nessa cidade e nesse estado. A vereadora Bárbara Sueiro participou da solenidade representando a Câmara Municipal de São Luís. Fazer cultura no nosso país, nós sabemos que é um motivo de superação, mas esse homem ele traz o amor. E o amor prova esse reconhecimento que ele está recebendo com uma medalha de extrema importância que leva o nome de um ser humano que nos só dá orgulho, que foi João do Vale. Amigo e parceiro em várias apresentações com o Coral São João, o cantor Fernando de Carvalho lembrou que a homenagem é um justo reconhecimento pelo trabalho do regente. A palavra é merecimento, né? O Muxerec, ele é uma instituição do Maranhão, o Coral São João é uma instituição do Maranhão que merece todas as homenagens. E a minha história meio que se confunde com a história do coral, apesar de eu nunca ter cantado oficialmente no coral, nós temos muitos projetos em comum, trabalhamos juntos há muitos anos e eu acho que é super importante. E o mais interessante é a gente homenagear as pessoas em vida. E como não poderia ser diferente, no roteiro da sessão, muita música e um homenageado fazendo o que mais gosta. E veja no próximo bloco uma entrevista com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Teles. O portal volta já. Davi Teles, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o convidado de hoje no quadro Sala de Entrevista. Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência para nós é sinal de prestígio e também de muita satisfação. E hoje nós vamos falar, e você vai conhecer um pouco mais, sobre esse acordo de salvaguardas que o Brasil firmou com os Estados Unidos. Porque já tivemos vários eventos, dentre eles um da maior importância em São Luís, que foi o seminário que discutiu o assunto sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovações, Davi Teles. Secretário, é mais um motivo de satisfação, prazer tê-lo aqui, é sempre muito oportuno para a gente. Prazer estar aqui com você na TV Assembleia, Jura. Secretário, o primeiro seminário foi um sucesso, né? Mais de 1000 pessoas, nós tivemos ali especialistas, pessoas de outros estados, o ministro veio dar explicações e o senhor foi buscar isso, inclusive, lá em Brasília, desde o início da discussão, para que ela fosse ampliada aqui na capital maranhense, da forma que foi no seminário. Isso, Jura, o seminário para nós foi um sucesso maior do que nós imaginávamos. Na verdade, nós procuramos fazer algo de natureza científica que reunisse 3 grandes temas de interesse da comunidade como um todo. Então, nós trabalhamos o primeiro tema dentro do primeiro painel referente à geopolítica espacial, lógico, com matemática também associada à questão da soberania. Trabalhamos no segundo painel a questão mais relacionada ao desenvolvimento socioeconômico, derivado das cadeias produtivas possíveis de serem construídas em torno da questão aeroespacial, para fugir um pouco daquele lugar comum de que aquilo que é reservado para nós maranhenses nesse processo todo são só as cadeias exógenas, ou seja, turismo, serviços e cadeias relacionadas à alimentação, a essas questões mais indiretas. Nós queríamos entrar na questão da cadeia produtiva efetivamente aeroespacial e um terceiro painel que tratava da relação da academia e das nossas iniciativas acadêmicas que estão começando agora e o seu impacto
diante do centro de lançamento de Alcântara. Essas foram as nossas temáticas escolhidas e, por determinação do governador Flávio Dino, nós fizemos esse evento, que foi um estrondoso sucesso com essas 3 temáticas, e tivemos um público exuberante, sensacional. Secretário, eu sei que o tema é extremamente técnico, mas a gente pode relativizá-lo de forma didática também, para que o telespectador possa entender. Quando se fala em relação ao centro de lançamento de Alcântara, se expõe a questão da soberania, a questão dos quilombolas, das comunidades tradicionais que estão há dezenas de anos aí, séculos inclusive, e se expõe também uma situação econômica. No aspecto dos Estados Unidos chegarem aqui, e foi dito muito isso, de não expor aquilo que eles fariam e utilizariam comercialmente à base de Alcântara. Como é que isso foi tratado? E essa questão das comunidades quilombolas, como é que foi discutido, já que a bancada maranhense, inclusive eu vi o deputado Bira do Pindaré mostrando a sua preocupação, outros deputados como o Márcio Jeg também, demonstrando muita preocupação, porque ali existem comunidades quilombolas que estão no entorno ali desse centro de lançamento de Alcântara. Jura, você sabe que nós que temos a nossa origem política, a nossa formação nas lutas democráticas e populares, temos uma questão nacionalista, patriótica, muito importante, né, dentro da nossa atuação. Então, obviamente que essa, desde sempre, foi uma questão de muita preocupação nossa, mas nós temos que desmistificar algumas questões relacionadas a esse acordo de salvaguardas tecnológicas. Na verdade, o acordo de salvaguardas tecnológicas, ele fundamentalmente se presta a garantir, a salvaguardar a propriedade intelectual daqueles que mais produzem insumos em tecnologia aeroespacial no mundo. 80% dos equipamentos, 80% dos engenhos aeroespaciais no mundo são feitos pelos Estados Unidos da América. E, obviamente, que os Estados Unidos da América não vão procurar transferir tecnologia para quem quer que seja e que esteja explorando comercialmente o envio desses engenhos espaciais para o espaço. Então, antes de começar qualquer programa de utilização comercial de qualquer base de lançamento em qualquer lugar do mundo, há de se fazer um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Isso é uma coisa natural. E, aliás, é bom que se diga, com os Estados Unidos por conta da tecnologia embarcada nos foguetes que podem ser enviados para o espaço. Não necessariamente para os norte-americanos explorarem o envio desses engenhos obrigatoriamente. Você pode ter, por exemplo, tecnologia embarcada norte-americana num foguete que seja, por exemplo, japonês, um foguete que seja de uma outra nacionalidade. Então, é uma questão de propriedade intelectual. O que não significa dizer, Jura, que nós não temos que fiscalizar, que nós não temos que estar ciosos mas aí é que vem um detalhe, os americanos permitirão essa fiscalização? Sim, o acordo de salvaguardas tecnológicas, ele é um acordo muito técnico, é um acordo padrão, aliás, um padrão com o qual os Estados Unidos já assinaram com outros países do mundo, como Nova Zelândia, por exemplo, e com outros lugares que enviam, que exploram comercialmente outras bases de lançamento. E esse acordo prevê que existem áreas restritas em que somente pessoas dos Estados Unidos, técnicos dos Estados Unidos, podem adentrar com autorização prévia do Estado brasileiro e, claro, a grande parte das áreas, lógico que é de acesso livre. Imagine você, o governador Flávio Dino, inclusive, tem dado esse exemplo, o GP de Interlagos. O GP de Interlagos tem escuderias que aqui vêm e colocam as suas tecnologias embarcadas nos carros de Fórmula 1. Então você imagina a Ferrari, a McLaren, a Williams, com alguém dentro dos seus boxes, das suas oficinas, da organização da prova de Interlagos, vendo a sua tecnologia. Obviamente que isso depende de acordos que são feitos antes de uma prova. Mas a FIA faz uma inspeção nos boxes. A FIA faz uma inspeção, mas a partir de acordos que são pactuados de maneira muito estrita. Então, assim, eu acho que tem que se valer daquele brocardo jurídico. O combinado não sai caro. Então, assim, o que o Congresso Nacional tem que fazer é analisar de maneira muito detida o conteúdo desse acordo de salvaguardas tecnológicas. O governo federal, justiça seja feita
fez a correção de muitos dos pontos que eram errados no acordo lá da década de 90, que foi intentado para ser assinado, e agora muitos desses problemas têm sido solucionados. Juro que não quer dizer que nós não tenhamos que ter uma atenção redobrada com toda essa questão. Dois aspectos aqui eu gostaria de tratar com o senhor. Quando se fala em americano e na maneira que se pronunciou o governador Flávio Dino. Achei muito interessante o que o governador disse nesse seminário e vem defendendo. É preciso que haja uma abertura para outros mercados, e empresas privadas também possam participar, e não só os americanos. Eles detêm 80% da principal tecnologia aeroespacial, geoespacial, tudo bem, mas existem outros países também interessados e empresas que podem também ter acesso, né? Exatamente. A ideia da exploração comercial do centro, que aliás não é de competência institucional, de competência constitucional do governo do Estado, mas sim do governo federal, aliás está lá na Constituição, no capítulo que trata das competências da União. É lógico que a ideia disso é que se possa explorar comercialmente, inclusive alugando centros de lançamento de Alcântara para empresas privadas, como a maioria dos centros de lançamento, os centros espaciais do mundo já fazem. O outro aspecto que eu queria abordar, o ministro Marcos Pontes, ele esteve inclusive lá no centro de lançamento de Alcântara, antes inclusive do seminário, acompanhado do vice-governador Carlos Brandão, acompanhado do governador, né, acompanhado de outras autoridades, né, parlamentares, tanto deputados quanto senadores do estado do Maranhão, e ele disse que nesse primeiro momento não haverá a necessidade de expansão em termos de hectares do centro de lançamento de Alcântara. Se existe uma preocupação, né, de algumas comunidades que têm que sair dali, né? Algumas já saíram nos últimos anos, né? No seminário, do ponto de vista técnico, e no primeiro painel, que digamos assim foi o painel mais assistido, né? Nesse momento o auditório estava totalmente lotado, né? Com pessoas inclusive de pé, isso foi dito e repetido. Foi dito pelo ministro de que não é necessária a expansão territorial do centro de lançamento de Alcântara, e depois foi repetido pelo tenente brigadeiro Aguiar, que é exatamente quem é responsável pelo centro de lançamento de Alcântara, uma vez que o centro e também o ITA são subordinados ao DCTA do Ministério da Defesa. Então isso foi dito, repetido, e depois, no momento em particular, eu perguntei a ambos, e ambos corroboraram aquilo que haviam dito anteriormente, segundo o que não é necessária fazer expansão neste primeiro momento. Secretário, quantos bilhões de reais estarão envolvidos nessa comercialização do centro de lançamento de Alcântara? Eles fazem um cálculo em cima de uma estimativa do que hoje o mundo arrecada com esse mercado aeroespacial. E aí eles colocam 1% disso que hoje é arrecadado e que pode ser trazido para o Brasil, o que daria aí alguns bilhões de reais numa hipótese pessimista. Obviamente que ainda é uma coisa muito embrionária. 4 bilhões seria por aí? Mais ou menos isso. Uma estimativa feita, eu acho que em cima de algo que ainda é muito para o futuro, mas é claro que nós, maranhenses, temos que estar atentos a isso. Atentos porque nós precisamos construir um marco regulatório sobre transferência de riquezas para o Maranhão. Vejam só, nós estamos cedendo parte do nosso território para algo que gera muita riqueza. Então é claro que em primeira instância a população de Alcântara, mas também a população maranhense tem que auferir dividendos e benefícios a partir dessa exploração. Então eu acho, a minha defesa pessoal é que nós tenhamos um dispositivo constitucional que preveja uma transferência direta para o Estado do Maranhão de recursos e também dispositivos infraconstitucionais que regulamentem como essa transferência de recursos viria para a população do Maranhão. Secretário, como é que está o programa Inova Maranhão, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovações? Inova Maranhão está sendo, digamos assim, ampliado a partir de 2019. Nós tivemos uma experiência muito exitosa em 2018, acelerando startups lá no nosso Casarão Tech Renato Acha. E agora nós vamos ampliar o Inova Maranhão para outros eixos. O eixo universitário, o eixo educação básica, o eixo administração pública e o eixo empresas. Então, a partir da nossa experiência com as abordagens e metodologias da inovação feitas lá no Casarão Tech, nós queremos estabelecer um vínculo, um contato mais direto com todos esses outros eixos. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações do Estado do Maranhão, Davi Teles, que veio aqui falar, dentre outros assuntos, principalmente sobre o seminário e a questão que envolve o centro de lançamento de Alcântara.
Secretário, primeiro, parabéns pela iniciativa de aprofundar um debate técnico, mas tão importante para o Estado do Maranhão, né? Que envolve a população alcataraense, envolve o Estado, envolve soberania nacional, mas envolve sobretudo a capacidade que esse Estado tem de crescimento e de desenvolvimento. Ninguém é contra a tecnologia, agora é preciso que seja respeitado alguns itens, algumas questões inerentes a essa situação de Alcântara e a potencialidade que existe, porque se eles estão vindo buscar de fora aqui, é porque Alcântara realmente tem uma localização fantástica para o aspecto geoespacial, diminuição de combustíveis, né, lançamento rápido em relação a foguetes, satélites, e tudo isso a gente precisa costurar, principalmente quando se trata de americano. Né? Americano não vem para fazer graça para brasileiro, né? Em lugar nenhum do mundo. Eu agradeço e aproveito nesse final para fazer um convite à sua audiência para que no dia 30 de abril compareça ao seminário lá no Palácio Henrique de La Roque, que está sendo organizado pela Secretaria de Igualdade Racial e pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que vai tratar de maneira focada sobre a questão quilombola relacionada a Alcântara. Então, 30 de abril, o dia inteiro do dia 30, lá no Palácio Henrique de La Roque, esse seminário importante sobre a questão quilombola de Alcântara. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. Até uma outra oportunidade. A seguir, convido a todos a ficarem ligados, porque as principais notícias do nosso estado estão no portal da TV Assembleia. É bom ficar ligado. Na próxima segunda-feira, dia 29, uma audiência pública no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa, vai discutir o projeto de lei número 157/19, de autoria da deputada doutora Thaisa Ortegal. O projeto trata sobre a criação e implementação da Clínica Escola do Autista no Maranhão. O repórter Ronald II tem os detalhes. O encontro vai acontecer nesta segunda-feira, a partir das 9 da manhã, no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa. E vai discutir a criação e a implementação de uma clínica escola do autista, que prevê atendimento de alunos autistas e capacitação de educadores e profissionais de saúde do estado do Maranhão. A iniciativa é da deputada estadual doutora Thaisa Ortegal. Ela concedeu entrevista e falou sobre a importância do assunto. Esse projeto é a criação de uma clínica escola que a gente possa assim, trabalhar em parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Esse projeto ele visa o quê? O que é a base desse projeto? É trabalhar de uma maneira em que a gente possa colocar essas crianças em grupos para que elas consigam tirar a grande sinal, o grande sintoma que é a característica do autismo, que é aquela questão da não socialização, a individualidade. Então, que elas passem a trabalhar em grupo, que elas passem a conviver em grupo e após elas estarem adaptadas com profissionais qualificados, a gente possa retornar elas para a rede de ensino, que elas estiverem aptas, vão para a rede de ensino regular. O evento será aberto com a palestra Metodologia baseadas em evidências para a implementação da Clínica Escola da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. A palestra vai ser proferida pela psicóloga e doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento Flávia Neves, além de contar com a participação de gestores públicos e também com representantes das áreas da saúde e educação. Então, vale lembrar, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa, que fica no bairro do Coafuma, em São Luís, você pode acompanhar essa palestra que vai discutir sobre a criação e a implementação da Clínica Escola do Autista. Ronald II, para a TV Assembleia. A Fundação Ulisses Guimarães promoveu um curso de dicção e oratória no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia. O curso é voltado para profissionais de diversas áreas que têm dificuldade em falar em público. O público lotou o auditório Fernando Falcão na Assembleia Legislativa para assistir à palestra Dicção e Oratória promovida pela Fundação Ulisses Guimarães. Cerca de 570 pessoas se inscreveram no treinamento que ensina técnicas de como falar em público para alcançar o sucesso profissional. A primeira dica foi relaxar e se descontrair antes de começar qualquer atividade. A
palestra é ministrada pelo professor Wellington Gouveia, que também é presidente da Fundação Ulisses Guimarães aqui no estado. Quem já fez o curso de dicção e oratória comemorou os resultados e aproveitou a oportunidade para repetir a dose. Fui atraída a este curso na primeira vez, fiz no Parque Vitória. Foi excepcional, muito enriquecedor. Aí tive a oportunidade de vir novamente e estou aqui para aprender um pouco mais. A Fundação Ulisses Guimarães, ela vem hoje através do professor Wellington Gouveia, que também é presidente da instituição, trazer essa oportunidade a estudantes, né? Geralmente o público-alvo são estudantes universitários, professores e quem utiliza a voz como seu meio de trabalho. O curso é dividido em 2 etapas, a parte teórica e depois um treinamento prático com os participantes. De acordo com o professor Wellington Gouveia, a iniciativa já passou por vários municípios maranhenses e capacitou mais de 30 mil pessoas. As pessoas hoje, em cada 10 pessoas, 9 têm medo de falar em público. As pessoas têm deixado de ter promoção pessoal, promoção profissional, aumento de salário por medo de falar em público. E aqui a gente trabalha com isso, não para perder o medo, porque o medo é uma questão fisiológica, mas para trabalhar este medo. Não é? As pessoas agirem de maneira proativa, a questão do cacuete, do vício de linguagem, às vezes o palestrante é fenomenal, mas aí vai lá e diz ruim, ao invés de dizer ruim, diz ruim. Em vez de dizer Nobel, diz Nobel, então dá uma silabada. Então, se ele não tiver um repertório vocabulário interessante, ele não chega em lugar nenhum. Quem tiver interesse em participar do curso de oratória e dicção, basta entrar em contato com a Fundação Ulisses Guimarães. O município que tiver interesse, a faculdade que tiver interesse, a escola que tiver interesse, o bairro que tiver interesse, ele pode procurar a Fundação Ulisses Guimarães, aqui pelo telefone 8791-6936. Esse telefone ele pode fazer o agendamento. O que o município, então a instituição que vai querer fazer o curso, vai arcar apenas com espaço físico, mas todo o material didático é gratuito, crachá, livro, tudo é gratuito. O professor, então todos os nossos cursos são gratuitos. O jornalista, escritor e imortal da Academia Maranhense de Letras, Félix Alberto, lançou ontem à noite o 2º livro, Filarmônica para Fones de Ouvido. O lançamento reuniu amigos e admiradores da obra do jornalista na Livraria de Autores Maranhenses AMEI. Filarmônica para Fones de Ouvido é um título sugestivo para a 2ª publicação do jornalista e imortal da Academia Maranhense de Letras, Félix Alberto Lima. A obra tem 114 páginas e reúne 80 poemas. Filarmônica para fones de ouvido. Ele cabe várias interpretações e tudo, mas no final das contas é uma provocação. É dizer que a poesia está viva e que poesia fala de muitas coisas e que é um tema sempre interessante, que eu acho que a gente precisa cada vez mais de poesia. O mundo está muito cheio de turbulências, de muitas coisas ruins e a poesia chega um pouco aí para aplanar, para acalmar esses males do mundo. O lançamento foi na Associação Maranhense de Escritores Independentes no São Luís Shopping e reuniu amigos e membros da Academia Maranhense de Letras. Na produção desse livro, com certeza, ele está revelando nele a sua inteligência, a sua cultura, a sua capacidade e mostrando para todos, os leitores e leitoras, que o livro é a fonte para a obtenção de mais e mais conhecimentos. Eu fui à posse dele na Academia Maranhense de Letras e sei que é uma pessoa ligada à literatura, ligada às artes, mas esse livro particularmente, esse que vai lançar hoje, eu já tive a oportunidade de ler. É um livro muito interessante, muito bom, é um livro de uma poesia lírica. E teve gente no lançamento que aproveitou para apreciar as poesias do livro e fazer uma análise positiva da obra de Félix Alberto. Sempre uma surpresa quando a gente lê um poeta que a gente não conhece, que é a primeira vez. O estilo, a escolha das palavras, a sintaxe, a semântica, tudo isso compõe esse mapa da poesia do Félix Alberto Lima. E rapidamente aqui nas primeiras páginas que eu passei, lendo esse pedacinhos, trechinhos, sem ver o contexto geral, já me impressionei muito com a escolha das palavras, como ele organiza o texto
e eu acho que é um livro que tem um conteúdo que vale a pena ler. É um livro diferente do primeiro livro que eu lancei em 2015, né? Um livro mais um pouco com poemas mais extensos, com poemas mais elaborados e tudo, mas é uma proposta que continua, na verdade é como se fosse uma extensão do primeiro livro. Mas é um livro interessante, eu acho que tem aí um universo vasto, aí são 80 poemas divididos em 10 blocos, aí, mas que eles fazem uma ponte entre um e outro. Eu acho que é um livro, uma proposta interessante. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde e fique agora com Juliana Cipaúba e as dicas da agenda cultural para o fim de semana. Sexta-feira chegou. E aí, já sabe para onde ir? Onde curtir o fim de semana? A Agenda Cultural está no ar com um monte de dicas bem legais para a sua diversão. Quer ver só? Minha irmã, vamos ao cinema? É a mostra com exibição de filmes de produção feminina que acontece nesta sexta-feira, às 7 da noite, no Palacete Gentil Braga, na Rua Grande. São cineastas maranhenses que utilizam a 7ª arte como ferramenta de discussão sobre temas e questões relevantes: violência de gênero, misoginia, sexualidade e racismo. A exibição tem a participação de cineastas do circuito nacional e é aberta ao público. E ainda falando em cinema, já está em cartaz nos cinemas da cidade o filme da Marvel, mais esperado do ano, o episódio da Saga do Infinito, Vingadores Ultimato. Após os eventos devastadores de Vingadores Guerra Infinita, o universo entrou em destruição por causa do estalar de dedos do Thanos, o Titã Louco. Com a ajuda dos heróis sobreviventes, os Vingadores devem se reunir mais uma vez para desfazer as ações de Thanos e restaurar a ordem no universo de uma vez por todas. Não importa quais são as consequências que os aguardam. Se prepare para 3 horas de muita aventura em frente às telonas. Baseada no best-seller de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos ganhou a versão teatral e é a primeira obra do autor a ser adaptada para o teatro e pelo próprio escritor. Na trama, o personagem Júlio César tenta o suicídio e é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o mestre, que lhe vende uma vírgula para que continue a escrever a sua história. Junta-se a Bartolomeu, um bêbado boa praça, na missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. A peça está em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, nesse sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 7 da noite. Os ingressos estão disponíveis na Livraria Leitura, no Shopping da Ilha, ou no site ingressodigital.com, ou na bilheteria do teatro. Nesta sexta-feira, tem um primeiro Forró Fest das antigas, com limão com mel e mastruz com leite, na Casa das Dunas. O show promete, hein? Começa às 10 horas da noite. Os ingressos no local do evento e na bilheteria digital. E para quem pretende ficar em casa, mas quer ouvir um bom som, está tudo pronto para o lançamento do videoclipe do novo single Deixa Acontecer, do cantor e compositor Emanuel de Jesus. É nesta sexta-feira, às 8 da noite, no canal YouTube Emanuel Jesus Oficial. O single é um esquenta para o show de 18 anos de carreira do cantor, que será realizado no dia 10 de maio no Teatro Arthur Azevedo. O show vai marcar o seu novo álbum, Pra Tocar. Para quem curte o hip hop e esporte, neste domingo tem torneio de basquete de rua ao som da trilha de grupos de hip hop da ilha. É o Street Basketball da Vila Palmeira, com jogadas incríveis e liberdade de expressão. Começa às 4 da tarde na Praça Sema, ao lado do Detran. Bem legal, né? A Agenda Cultural fica por aqui, mas o seu fim de semana está só começando. Aproveite e seja feliz. Tchau, tchau!